Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse, no primeiro capítulo do livro. Vamos fazer uma leitura aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 20, que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela leitura, pedimos a tua bênção, a tua orientação, a tua direção, para que possamos fazer uma breve exposição da tua palavra e extrair aqui, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar. Te agradecemos por tudo e louvamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazendo essa leitura aqui, eu estou lembrando, a palavra revelação significa tirar o véu, né, mostrar. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, né? O que tem no Apocalipse? E ele foi feito exatamente para revelar. A palavra significa tirar o véu e mostrar. Senhor Jesus queria mostrar o que iria acontecer, não é, até o final dos tempos, e ele dá a sua revelação a João. Irmãos, nós estamos aqui no ano de 96 depois de Cristo, ano 96. Bom, se Jesus morreu e ressuscitou em 30, né, em 30 depois de Cristo, nós estamos aqui com mais de 60 anos, né, uns 65 anos depois da morte de Jesus. Aqui está numa perseguição, João está sofrendo uma perseguição muito grande. A perseguição à igreja pelos romanos começou com Nero, ali por volta de 65, por aí. Então eles já tinham também uns 30 anos, né, que Roma estava perseguindo cruelmente a igreja. Não havia mais apóstolos, apenas João. Os demais haviam morrido, todos pelo viés do martírio. Tinham sido mortos e restou apenas João. João, nessa época, era pastor de Éfeso, né, a capital da Ásia Menor. Uma igreja que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, que vários ali já tinham passado, vários pastores, Timóteo, não é, o João agora. E o imperador na época era Domiciano, o cruel. Esse imperador era muito cruel, ele que arrogou para si o título de Deus. E todos deviam adorá-lo, queimar incenso para ele. Quem não o fizesse seria morto, torturado, seria desterrado. Era a situação da igreja, era muita luta, muita dificuldade. A igreja crescia em meio a tantas lutas, né? Nós hoje achamos que passamos por luta. Imagina uma igreja dessa, né? Eles, em hipótese alguma, eles negavam Jesus, não negavam.
Eles não adoravam o imperador e eles tinham que encarar essa situação. Em todas as áreas eu sofria, no comércio, por exemplo, era tolhido. Eles eram tolhidos de toda forma, ninguém ia comprar deles agora, ia fazer boicote e tudo mais, e aquela luta e aquela tribulação. Essa era a dificuldade. E nessa matança, nessa tortura, nessa tribulação toda, o governador dessa província, né, por ordem do imperador, agora, talvez pela idade do apóstolo João, ao invés de matá-lo, eles isolam ele na ilha de Pátimo, uma pequena ilha no mar Egeu, ali próximo à Turquia, onde o imperador mandava, era uma prisão ali, não é? E o imperador mandava os presos perigosos, os políticos que ele não queria, isolava eles ali naquela ilha para trabalhar com pedras de escravo, enfim. E João estava ali, ele foi desterrado para essa ilha, né, para essa prisão, né, isolado, e ele estava meditando no dia do Senhor, era um domingo, talvez de manhã, ele estava ali olhando o mar Egeu, contemplando e louvando a Deus e adorando a Deus, quando de repente ele houve um som muito estridente, muito forte de trombeta, e isso era uma voz, e essa voz estava dizendo para ele, olha, tudo que você ver a partir de agora, em primeiro lugar, ele estava em espírito, ele já não estava mais vendo com os olhos físicos, é um momento, né, que ele estava em transe, ele estava como se as pessoas hoje chamam arrebatado, né? Aquele arrebatamento de Paulo, por exemplo, Paulo falou, eu fui ao terceiro céu, né? Um momento que que os olhos espirituais abrem e as pessoas vê as coisas celestiais, vê as coisas, né, que os olhos humanos não podem ver. Então ele ouviu essa voz, e essa voz dizia, tudo que você vê a partir de agora você escreve. Os primeiros assuntos, os primeiros ditados que eu vou ditar para você, você vai enviar para 7 igrejas da Ásia Menor. E ele virou para ver, assustou, imagina aquele som, não é? Estridente, ele virou para ver quem falava com ele. E ao virar, a princípio ele não viu pessoas, ele viu 7 candeeiros de ouro, né? Aquele candeeiro que o israelita usa, né? Aquelas lâmpadas, aquelas 7, uma no meio, 3 de cada lado, o candelabro tinha 7 candelabros. E aí ele olhou melhor, ele viu um como filho do homem, numa imagem assim impressionante. E a gente vê, queridos, é muito importante essa imagem, a gente analisar, porque a gente aprende muito. Na realidade, é uma imagem de Jesus, uma imagem didática. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Obviamente que Jesus não é daquela forma. Aquilo ali é para mostrar o que Jesus é, o que Jesus faz, o poder de Jesus, a soberania de Jesus, que ele é Deus de fato. Então ele começa ali a ver coisas como vocês leram comigo. O texto lá diz que o cabelo de Jesus é branco, longo, branco como a neve, puríssimo, resplandecente. Os seus olhos são como chama de fogo, não é, penetrante. Os seus pés como bronze polido. A voz, uma voz muito forte, como as ondas daquele mar Egeu que batia nas rochas, né, como o som de muitas águas. Na mão ele trazia 7 estrelas. Na mão também ele trazia uma chave que representa a chave da morte e do inferno. Da boca dele saiu uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Era muito mais, mas João não tinha outra coisa para comparar. O que era mais radiante, o brilho mais forte, era o sol ao meio-dia. Então ele falou que era como o sol ao meio-dia, mas era muito mais, né, porque ele caiu como morto naquele momento. E João, meus queridos, aquele que andava com Jesus, que via Jesus, que viu Jesus nos últimos momentos da sua crucificação, a sua situação
não é terrível naquele momento que ele estava caminhando com aquela cruz, a sua aparência. Agora ele vê Jesus dessa forma. Os cabelos de Jesus não estão mais emprastados de suor, de poeira, de sangue, não é levando aquela cruz ali, mas os seus cabelos são brancos, não é, como a neve. Os seus olhos não estão inchados, empapuçados de socos, mas eles são duas chamas de fogo. Seus pés não estão no madeiro, não estão calejados de percorrer, de cruzar a Galileia e a Judéia para fazer o bem. Seus pés agora é como bronze polido. A sua voz não está fraca, seca, né, de sede, mas é como o som de muitas águas. As suas mãos não é aquelas mãos frágeis, perfuradas, mas segura todos os pastores de todos os tempos na palma da mão, e a chave da morte e do inferno e da vida. Seu rosto não é aquele seu rosto cheio de hematomas, inchado também, mas tem o brilho do sol. A visão do Cristo glorificado. O que podemos aprender com essa aparência gloriosa de Jesus? É o que nós vamos ver um pouquinho sobre essa aparência gloriosa dele e ver o que é que ele quer nos ensinar, o que é que ele ensinou a João e por que está registrado aqui, o que é que ele quer ensinar para as nossas vidas. Mas João, queridos, antes de falar da aparência gloriosa de Jesus, ele fala um pouco dele mesmo. Se você analisar aí, no versículo 9, João vai falar da sua solidariedade com os irmãos, vai falar do seu desterro e do motivo do desterro. Primeiro ele fala da solidariedade dele, ele foi solidário com eles em todos os momentos. Olha para vocês verem como ele começa o versículo. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança. João é o último apóstolo, é a igreja, pastor da igreja de Éfeso, é aquele que está vendo Jesus, mas ele se coloca como um deles, como um irmão, ele não se coloca melhor do que qualquer um deles. Ele diz companheiros na tribulação, porque a tribulação era grande e eles passavam junto, então nós estamos juntos, diz João. Somos companheiros, somos solidários. Então, primeiro ele fala da sua solidariedade, primeiro na tribulação, que era intensa. Ele diz, companheiros na tribulação, no reino também. Se é companheiro na tribulação, também é no reino. Ou seja, tem tribulação, tem luta, mas tem reino, tem glória. O reino é nosso, o reino é do Senhor Jesus e é nosso. Então, nós já experimentamos a glória do Senhor. É por isso que nós temos força, temos alegria, porque apesar da tribulação, nós temos o reino. Então, eu sou companheiro de vocês na tribulação, mas no reino e na perseverança. Nós perseveramos juntos, porque nós temos tribulação, mas o reino já chegou. O reino, nós já experimentamos um pouquinho do reino, um pouquinho do que é o reino dos céus, o reino de Deus, e logo veremos na sua plenitude. Então, apesar das tribulações, ele era companheiro deles, solidário, no reino e na perseverança. E aí ele diz assim, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimo. Então ele fala do seu desterro nesse versículo, né? E já narramos a questão de Pátimo, e ele fala o porquê, ele conclui falando o porquê. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui para lá por causa que eu guardo a palavra, por causa da minha fidelidade à palavra, não só proclamando essa palavra, mas vivendo essa palavra. Então, eu fui para Pátimo exatamente por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, por testemunhar Jesus, ser uma testemunha dele, falar do que ele fez, do que ele faz e do que ele fará. Então, esse é o motivo dele ter sido desterrado. Aqui, meus queridos, João nos ensina que devemos estar sempre juntos, juntos no sofrimento. Temos que, quando um irmão passa por luta, nós temos que ser solidário. É isso que João está dizendo, eu sou solidário de vocês na luta, nós sofremos juntos. Então, se o irmão está passando por uma dificuldade, nós como corpo temos que ser solidários, é isso que nós aprendemos em primeiro lugar. Temos que sofrer juntos, somos solidários, companheiros,
no sofrimento, na realeza de Cristo, nos momentos de celebração, de alegria, de comunhão também. Participamos da dor do irmão, do sofrimento, mas da alegria dele também. Se ele sorri, nós sorrimos juntos. Se ele chora, nós choramos juntos. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. É assim que a igreja funciona, é assim que a igreja. Então, solidários no sofrimento, na celebração. Ele fala da necessidade de permanecermos firmes, unidos até o fim. É isso que ele está dizendo em primeiro lugar, antes de entrar na aparência gloriosa de Jesus. E agora no versículo 12, sim, João começa a descrever a aparência gloriosa de Jesus. O que podemos aprender de sua aparência? Bom, primeiro, aprendemos sobre a igreja de Cristo na terra. A primeira coisa que ele quer ensinar a João e passar para nós é com relação à igreja dele da terra. Olha para vocês verem o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Eu vi 7 candeeiros de ouro. Irmãos, o candeeiro de ouro, o candelabro que ficava lá no templo, ele é o maior símbolo de Israel. Não é a bandeira no sentido cívico, tudo bem, mas no sentido religioso de Israel, é aquele candelabro. Representava a igreja do Velho Testamento, ou seja, representava o Israel religioso. Mas agora ele está ali no meio, e Jesus disse que aqueles candelabros são as 7 igrejas. Vocês lembram no versículo 20, Jesus explica, fala o mistério. Você quer saber o mistério? Esses 7 candelabros, é as 7 igrejas da Ásia Menor, e significa que o povo de Deus é a igreja, que nós somos o povo de Deus. No Novo Testamento, a igreja é o candelabro. O número 7 significa plenitude, significa unidade. Então não quer dizer simplesmente que aqueles 7 candelabros são as 7 igrejas da Ásia Menor. Aqueles 7 candelabros significa a igreja em todos os tempos, a igreja do Senhor Jesus, porque o número 7 significa unidade e plenitude. Então é isso que está querendo ensinar, falar agora o meu povo é a igreja. É isso que está querendo dizer aqueles 7 candelabros. O candelabro emite luz. O que significa isso? Porque a igreja é a luz do mundo. A igreja, com a sua fidelidade, com o seu testemunho, com a sua vida, ela tem que brilhar. O problema é que a igreja é constituída de tijolos, e é os tijolos que brilham, e nós somos os tijolos. Quando diz que a igreja brilha, quem é que brilha? São os tijolos. Ela é construída de tijolos, e nós somos os tijolos. A igreja sou eu, a igreja é você, quem tem que brilhar diante de Deus, uma vida de testemunho, com uma vida de santidade, de fidelidade à palavra, nem que tenha que ser desterrado para a ilha de Pátmos, somos nós. Então a igreja, aquele candelabro emite luz, essa luz significa que nós temos que brilhar. Os 7 candeeiros significa muito mais do que aquelas 7 igrejas da Ásia, mas significa a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, em segundo lugar, aprendemos sobre a presença e a atuação de Jesus na igreja. Se nós primeiro aprendemos sobre a igreja na face da terra, em segundo lugar, nós aprendemos sobre a presença, a atuação de Jesus. Olha o versículo 13. Versículo 3. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Um semelhante a filho de homem. Olha, Jesus, é obviamente que Jesus que está ali. É interessante que Jesus não está na periferia das igrejas, ele também não está no céu, de trás de uma escrivania, escrevendo decretos. Ele está no meio da igreja. Ele está no meio da igreja, ele passeia no meio da igreja, ele está na igreja. Essa expressão, irmãos, filho do homem, aqui, quando a gente fala de filho do homem na Bíblia, às vezes é filho do homem normal, mas aqui, no sentido teológico, é um nome divino.
Sabe o que significa quando se dirige a Jesus como o Filho do Homem? Diz o Filho do Homem vindo nas nuvens. É que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele é o filho de Davi. É o Messias. Ele nasceu de homem. Então o Filho do Homem é Deus. Nesse sentido aqui, no sentido teológico, ele, quando fala Filho do Homem, então é Deus que está ali. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está ali. E quando diz que ele está com vestes talares, a veste talar é uma veste até o tornozelo que os profetas, os reis e os sacerdotes usavam. Jesus está no meio da igreja desempenhando os seus 3 ofícios: ofício de rei, ofício de sacerdote e ofício de profeta. Jesus não é um sacerdote, ele é o sacerdote dos sacerdotes. Ele não é um rei, ele é o rei dos reis. Ele não é um profeta, ele é o profeta dos profetas. Ele é Deus, cumprindo esses três ofícios com os quais a igreja é dirigida, não é? Sacerdote, ele intercede por nós até os dias de hoje. Rei, ele reina soberanamente, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Profeta, ele é o Deus encarnado, ele é Deus, ele é o maior intermediário, porque ele é o próprio Deus e ele é o Deus encarnado, ele traz Deus para nós de uma forma presencial. Então ele está, é isso que quer dizer quando diz que ele passa, ele está ali. Para que ele está no meio da igreja? Ele está ali para abençoar, para curar, para libertar, para abençoar, para disciplinar, para corrigir, para observar a nossa postura, a nossa conduta no culto dele. Ele está ali exatamente para fazer isso. É isso que nós aprendemos, né? Em segundo lugar, aprendemos sobre a presença e atuação de Jesus na igreja. Terceiro, nos ensina sobre a sua eternidade e onipresença. Está no versículo 14. Estamos aprendendo de Jesus através daquela aparência didática que ele se apresentou a João. Então agora nós vamos aprender sobre a sua eternidade e sobre a sua onipresença. Olha como é que ele fala, o que ele fala no verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, como a lã. Cabelos brancos aqui, irmãos, em primeiro lugar significa eternidade. Está querendo dizer que Jesus nunca teve um começo, ele é eterno. Nunca terá um fim, ele nunca teve um dia que ele nasceu, um começo que ele nasceu. Ele, não dá para entender, mas ele existiu sempre, nunca deixou de existir, nunca teve um começo. Fica difícil para a gente entender, né, o ser humano, como é que não teve um começo. Mas ele nunca teve um começo, ele é eterno. Mas cabelo também na palavra do Senhor representa a sabedoria, as cãs, né? Lá em Provérbios, em Salmos, a sabedoria, ele é a própria sabedoria. Quando ele aparece aqui de cabelos brancos, ele é eterno, ele tem toda sabedoria. E se você continuar lendo, diz, os olhos como chama de fogo, seus olhos é como chama de fogo. O que significa isso? Os olhos de chama de fogo significa que Deus prescruta, Jesus prescruta tudo, ele é onisciente, ele vê todas as coisas, ele sonda, ele vê o âmago do coração, ele vê meu pensamento, ele vê cada átomo de nosso corpo, olha dentro do átomo, vê lá os prótons, nêutrons, enfim, sabe o movimento dali de todos do nosso corpo, todos os átomos, alguém lá da China sabe a velocidade desses átomos, desses prótons, desses elétrons, desses nêutrons. Ele sabe tudo ao mesmo tempo. Eu estou falando de forma física, ele vê tudo no momento assim, como nessa mesa aqui, ele olha, ele vê tudo. Desde a menor partícula, tudo no momento e tudo ao mesmo tempo. E falando de metafísico, de coisa não tangível, espiritual, ele vê todo o pensamento, todos os seres humanos estão pensando agora. Em todos os lugares estão pensando alguma coisa e ele sabe o que cada um está pensando, está analisando o pensamento de cada ser humano nesse momento. E ele está aqui com todo o ser dele, ele está lá na China, ele está lá em Bagdá, presente, como se não tivesse em nenhum outro lugar. E como se ele existisse só para você. Ele está aqui, mas ele só está para você também, como se ele estivesse só para você. Ele tem toda a atenção,
conhece você, os fios do seu cabelo, seus átomos, seus pensamentos, que você está pensando tudo. Tudo está patente aos seus olhos de fogo. Aquilo que você fez que o seu marido não soube, ele viu, ele sabe. E aquilo que o seu marido também fez que você não viu, ele viu, ele sabe. Quando você fechou a porta do quarto, ele estava lá. Ele viu com seus olhos de fogo. Aquilo que você pensou, aquilo que você está pensando, aquilo que ele falou, que você falou, ele vê tudo, ele sabe tudo com os seus olhos de fogo. É isso que significa esses olhos, né, latejante de fogo, flamejante de fogo. Irmãos, em quarto lugar, vemos seu poder e sua forma de comunicar. Ele ensina agora, através do versículo 15, sobre o seu poder e sua forma de comunicar. Ele começa falando assim: os pés semelhantes ao bronze polido como refinado numa fornalha. O bronze polido aqui é autoridade, é onipotência de Cristo, né? Ele com seus pés, é juiz também, é julgamento, com seus pés poderosos, ele esmagará os seus inimigos. A Bíblia fala que está tudo sobre, debaixo dos pés de Jesus, né? Lá em 1 Coríntios 15, 23, diz assim: convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A palavra de Deus diz que Jesus tem a terra, o mundo, como tapete. Extrato dos seus pés é a terra, lá em Salmos. Então, os seus pés poderosíssimos. Tudo que fizeram com Jesus, irmãos, foi pela permissão dele. Esses pés tão poderosos que pisam o seu inimigo, que tem a terra como o extrato do seu pé, eles pregaram no madeiro. Esses pés que esmigalhará todos os inimigos. Então, quando fala do bronze, né, os pés de Jesus, fala do seu poder, seu grande poder, da sua superioridade, da sua soberania. Mas ele prossegue no versículo 15: a voz como voz de muitas águas. É interessante, irmãos, essa expressão aqui, porque a água é muito forte lá no mar Egeu, uma cachoeira, é forte demais a voz, escuta muito longe uma cachoeira, mas você já percebeu que voz macia, que voz suave, que voz delicada. A palavra de Deus diz que a voz de Deus é muito forte, ela quebra o cedro do Líbano, ela é fortíssima, mas ela é doce, ela é amável. Essa é a voz de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus não gritou nas praças, não deu ordem gritada. No entanto, o mundo inteiro ouviu a sua voz. Ele não precisou gritar, ele não precisou de dar ordem. Isso aqui é líder. Se alguém quiser ser líder, aprender o que é liderar, aprenda com Jesus. Jesus não precisou gritar, não precisou dar ordens gritadas, e o mundo inteiro ouviu a sua voz. Poetas tentaram explicar o que é o amor, poetas, teólogos e filósofos tentaram. O que é o amor? É muito profundo, não dá para explicar, o amor é muito grande. Mas Jesus, num ato só, ele explicou o que é o amor, ele conseguiu explicar numa expressão. Tem um canto que diz assim: foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Só ele conseguiu mostrar o que é amor. No Calvário, com os braços abertos. Ele mesmo falou: olha, quando eu for levantado no madeiro, eu vou atrair muitos para mim. Eu vou atrair, aliás, todo mundo. E esse todo mundo que ele fala é exatamente todos os seus. Todo mundo, porque seria em todos os lugares do mundo. Então ele diz: quando eu for levantado no madeiro, eu vou atrair para mim todos os meus, todos os meus. Ele não gritava, ele falava como o som das águas, e ele atraía para si, ele convencia, ele não precisava. Como ele diz, não é por força nem por violência, ele convencia. É assim que o líder tem que ser.
ele tem que convencer pela sua integridade, pela sua postura, pela sua sinceridade, pelo seu amor. É assim que ele tem que ser. Então, irmãos, é isso que ele quer ensinar com esse som, era como o som de muitas águas, a sua voz, essa voz penetrante, suave, macia, não é? que penetra o coração e convence de uma forma tão dócil, sem precisar gritar. Em quinto lugar, vemos como ele cuida dos seus pastores, como enfrenta os inimigos, e vemos também a sua glória. Vemos essas três coisas no versículo 16. Como ele cuida dos seus pastores, como enfrenta os inimigos, e vemos sua glória também. Vamos ver então. Tinha na mão direita 7 estrelas, e ele vai explicar depois que essas estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas. Mas eu volto a lembrar você que o número 7 é número de unidade, de plenitude. Ele, quando está dizendo ali que sustenta os anjos daquela igreja, os anjos das igrejas ali na palma da mão, não é? Os 7, ele está dizendo que todos os pastores, ele os tem na mão, é ele que dirige, é ele que cuida, é ele que disciplina, é ele que dá o que o pastor precisa. Então, eles estão na palma da mão. É isso que nós aprendemos, quando diz, na palma das suas mãos. Ele que é o pastor, não somos nós. Nós somos os dispenseiros. Nós cuidamos do rebanho dele. E ele nos tem na palma da sua mão. Ele nos sustenta, é ele que nos sustenta. Ele é que cuida de nós em todas as áreas. Segundo, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. A espada na Bíblia nós sabemos, né? Nós até carregamos a espada, olha a espada aqui. A espada é a palavra de Jesus, é por isso que sai da boca dele, a palavra. Essa palavra essa espada é uma espada de guerra terrível, invencível, tremenda. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma função muito interessante. É por isso que ela tem 2 gumes. A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Jesus cura o ferido, restaura, anima, com toda essa suavidade que nós estamos falando, como o som das águas, ela é assim, ela é doce, ela é gostosa, ela anima a gente, ela consola, ela alegra. Isso é um lado, é um dos gumes. Por outro lado, o outro destrói, arrebenta com tudo, com todos os seus inimigos. É a maior arma de guerra, os seus inimigos não podem contra ela. Então é por isso que fala espada de 2 gumes. Uma é aquela que aos seus ele consola, ele restaura, ele anima, mas do outro lado, não é, ele combate. E ele fez isso, não é, quando ele estava conversando com Satanás, que Satanás queria derrotá-lo, não é, com a palavra, não é? Mas está escrito, Jesus, que se você pular desse... Está escrito, se você pular daqui, os anjos vão te amparar, e Jesus, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, é a palavra. É por meio da palavra que os homens vão ser julgados. Essa espada, esse lado desse gume, ela julga, condena e lança no inferno. Ela é tão poderosa, essa espada, que esse lado, esse gume, julga, condena e lança no inferno. Porque o próprio Jesus diz, eu não vim condenar ninguém. Vocês vão ser condenados pela palavra. Pela palavra. Então é isso. E essa palavra, essa espada é muito penetrante. Ela é muito penetrante. Eu gostaria que alguém lesse para nós Hebreus 4:12. Aquela palavra que fala que ela é apta para discernir, para penetrar. Quem poderia ler para nós? Alto para gravar o som. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos. Isso. Essa palavra penetra a nossa mente, o nosso coração, juntas, medulas, porque ela é muito cortante, é muito penetrante, e ela vai na nossa mente, e ela vai com o objetivo de nos purificar, de nos restaurar. Nós somos purificados pela palavra, nós somos lavados pela palavra do Senhor, nós somos curados
pela palavra, ela penetra o mais íntimo, o âmago da nossa alma, e ela cura. Mas, por outro lado, aos inimigos, ela os destrói, porque essa é a função dela. Mas ele conclui o versículo dizendo assim: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso expressa, nos ensina sobre a glória. Jesus tem toda a glória é dele, toda maravilha, todo brilho, toda beleza é do Senhor, toda santidade, a glória do Senhor é expressa no sol. Isso é tão forte, irmãos, isso é tão grande, que os homens que contemplaram Jesus, essa glória, eles caíram como mortos. Isaías, lembra de Isaías, Jeremias, Ezequiel, lembra de Paulo, quando viu Jesus, caiu semi-morto, cego. Agora João também diz que quando ele contempla essa luz brilhante e forte, ele cai como morto no chão. Ele cai como morto no chão, e Jesus, com aquela mesma misericórdia, com aquela mesma bondade, que quando João reclinava a sua cabeça no peito dele, ele coloca a mão sobre João e disse: João, não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do inferno. E disse: você escreva tudo que você está vendo, tudo que você ainda vai ver, e primeiro mande às 7 igrejas, e depois escreva um livro que vai percorrer todas as igrejas em todos os tempos. Mas em sexto lugar, queridos, vemos sobre o domínio de Cristo sobre a vida e sobre a morte. Quando ele fala das chaves, no verso 18: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, Jesus tem a chave da morte e do inferno. Jesus venceu a morte. Isso é maravilhoso para nós. Nós não precisamos mais temer a morte. A morte é o que mais assusta, desespera as pessoas vivem temerosas. Por quê? Porque elas não sabem o que vão encarar depois da morte, elas não sabem o que vem depois da morte. A morte é um monstro, mas para nós não é não, porque Jesus venceu a morte, nós não morremos mais. Nós passamos dessa vida para a vida eterna. Nós sabemos, temos certeza. Aquele que tem fé em Jesus Cristo, é por isso que a pessoa tem que ter fé. A pessoa que tem fé, ele não tem medo da morte, porque ele sabe para onde vai. O medo é esse, é a dúvida, é a incerteza. Se tem um crente que morre de medo da morte, é porque ele está falho na fé, ele está fraco na fé. Lembra de Paulo? Dizendo: para mim o morrer é lucro, é estar com o Senhor, morrer para mim é estar com o Senhor Jesus. Então, você pensa: por que você tem tanto medo da morte? Aí ele fica pensando: porque medo de doer, medo de dor, enfim. Mas na maior parte das vezes, irmãos, é falta dessa confiança, de certeza, de fé que Jesus venceu a morte, que não existe mais morte para a pessoa. Na hora que ele fecha o olho, ele abre imediatamente, é como um piscar de olhos. Esse piscar de olhos que fala para Jesus vir, vai ser um piscar de olho para o que morre. Está se cumprindo, essa palavra encaixa aqui para o crente que morre, é num abrir e fechar de olhos, não é isso que diz? Jesus virá num abrir e fechar de olhos. Esse abrir e fechar de olhos é para o crente. Essa mesma experiência gloriosa que as pessoas que estiverem vivas vão ter quando Jesus aparecer na glória, é a mesma experiência que o servo do Senhor tem quando ele morre. Porque naquele momento ele já contempla a face de Cristo, ele já está com o Senhor na glória, ele já está gozando de todas as bênçãos, tudo isso que nós falamos aqui, que o céu é maravilhoso, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, isso não é um dia que vai acontecer para o crente que morre, é no momento da morte dele. Nós vamos ressuscitar para receber o corpo, mas nós não vamos ter um gozo maior com o corpo. Esse gozo, esse prazer, essa alegria vai acontecer imediatamente da morte.
Nós vamos ressuscitar para que o nosso corpo, para que possamos estar completos. Nosso Deus é um Deus completo, então se Ele nos fez alma e corpo, então nós vamos passar a eternidade com alma e corpo. É por isso, mas todo o nosso ser, todo o nosso ser inteligente, toda a nossa persona estará na glória contemplando Jesus. Jesus já veio, Jesus vem no momento da morte. Então, quando diz que Ele tem a chave da morte, Ele tem domínio, nós não vamos mais, não tem mais risco, não tem mais perigo de desviar, de tomar outro atalho, outro caminho. Não, o caminho é certo, é os céus, é a glória de Deus, é isso. É nisso que nós devemos pensar e é assim que nós devemos consolar os nossos amados, né, que estão já muito próximos, para que eles confiem no Senhor, para que eles fiquem tranquilos. Não é viver desesperado. O crente não pode, queridos, viver desesperado com medo da morte, porque o Senhor já venceu a morte, o inferno. Paulo diz: aonde está a morte? A tua vitória. Aonde está a morte? O teu aguilhão. Aguilhão é aquilo que prende, não é? Aquilo que ferroa. Então, aonde está o seu aguilhão, que prende, que tortura, que amedronta? Você foi derrotada, você foi vencida a morte pelo Senhor. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para você, em primeiro lugar, perceber que Apocalipse, vamos pregar mais alguns sermões de Apocalipse, em algumas passagens, para você entender que, né, Apocalipse não é aquela coisa, não é? É algo que é tirar o véu, precisa ser revelada. Obviamente que há várias correntes, né? Não vamos pregar aqui esses textos polêmicos, isso é para a aula, mas tem textos tão bonitos que pode ser exposto aqui como esse, como as igrejas, né? Essas cartas, pregar essas cartas. Então, vamos falar um pouco, não é, sobre as maravilhas. Esse livro é muito rico, é muito maravilhoso, é um livro que ele foi escrito para consolar. Ele foi escrito no momento que os crentes estavam passando por muitas lutas, por muitas tristezas, e o objetivo é consolar, falar: vocês são vitoriosos. E parece um contraste aqui, mas vocês estão morrendo aí, vocês são vitoriosos, eles são derrotados, eles estão matando vocês, e eles são derrotados, e vocês que são os vitoriosos. Vocês se alegrem, louve o Senhor. Estão passando por tribulação, estão passando por luta, estão morrendo, louve o Senhor, porque vocês que são vencedores. Inclusive, tem um autor muito bom, autor reformado, que ele escreveu um comentário sobre Apocalipse. Sabe qual é o título do livro do Apocalipse? Do livro de comentário dele? Mais que Vencedores. É o William Hendrickson. Então, é Mais que Vencedores. Então, esse livro aqui, o objetivo é esse, para alegrar a igreja, para animar a igreja. Né? A igreja está passando por luta, tribulação, e ela deve se alegrar, porque ela é mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, então, e vamos orar, e vamos terminar o nosso culto. Deixa eu beber só um pouquinho de água. Senhor, muito obrigado pela exposição da Tua Palavra, muito obrigado porque o Senhor deixou a Tua Palavra. Nós passamos por tanta dificuldade, Senhor, por tanta luta, mas isso não é surpresa. O Senhor mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor venceu. Então nós somos vencedores contigo, nós já vencemos o mundo contigo, apesar de passar por tribulações. E a Tua Palavra, como essa que nós acabamos de refletir, e tantos outros textos maravilhosos, nos anima, nos consola, nos conforta, nos cura. Essa espada que ao lado, o gume de amor, de misericórdia, é exatamente o nosso. Essa palavra que penetra no nosso coração, que nos restaura, que nos cura, que nos liberta. Muito obrigado por nos dar esse privilégio de meditar na Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra, ela nos edifica, que nessa semana possamos estar assim, lembrando que a Tua Palavra nos consola, e buscando consolo, buscando força na Tua própria Palavra, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo e já pedimos uma semana de bênção ao Senhor, ao lado de nossos familiares, os nossos afazeres, Pai, a igreja, a programação da igreja aqui, ó Deus, a unidade do corpo, que possamos estar desenvolvendo, crescendo, e que seja uma semana de bênçãos,
e de vitórias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora, amados, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai e o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.